Amém, amém, glórias ao nosso Deus, aleluias. Estamos felizes por estarmos aqui e pela certeza de que o amor do Senhor para conosco, ele é constante. Não existe variação no amor de Deus para conosco. E é interessante quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus, em busca daquilo que o Senhor tem a tratar aos nossos corações. No último encontro nós falamos a respeito do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, a orientação prática, né? Muitas pessoas falam que o evangelho de Tiago, né? o livro de Tiago, ele é um livro muito prático, ele não é para quem só quer ficar lendo. Mas se você parar para observar, não é só o livro de Tiago que ele é prático. O evangelho, ele é prático. O evangelho, ele vem ao nosso coração para nos levar a uma ação, né? Quando nós lemos, por exemplo, lá em João no capítulo 1, o João diz que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. A palavra é algo que mexe não só com a nossa mente, mas também com o nosso coração, para nos levar a uma ação. Tanto que em algumas traduções o João troca, né, é trocada palavra por verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque verbo nos leva a uma ação. Quando observamos, por exemplo, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, que se encontra em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 16, é conhecido como a Grande Comissão, né? Ele fala de uma grande comissão. Essa grande comissão, na realidade, é a grande comissão a partir da ótica de Mateus, porque cada um dos evangelistas tem uma ótica a respeito da comissão, da grande comissão, desse envio de Jesus do seu povo, né? E nós, via de regra, nós nos prendemos nesta única visão de Mateus, da grande comissão. Hoje eu vou falar dela. Posteriormente a gente trabalha um pouquinho da visão de Lucas, a visão de João, que fazem uma leve diferença, mas não para contradizer o que Mateus está dizendo, mas para fortalecer, para dizer que não é só isso, tem outras coisas que nós também precisamos. Quando olhamos os textos que eu me refiro, talvez você fique curioso, né? Curiosa, mas quais são esses textos que falam? João, no capítulo 20, verso 21 ao 23, ele vai falar para nós a respeito do Espírito Santo que foi prometido aos discípulos e que a partir daquele momento eles são enviados ao mundo pelo Cristo ressurreto, com a autoridade de perdoar pecados, né? Aquela questão, quando o que a igreja ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu. Ele trata dessa questão de perdão de pecados. Essa é a visão de João quanto à questão da grande comissão. Quando nós pensamos na visão de Lucas, o Lucas ele trata lá em Lucas 24, 45 ao 47, sobre a mensagem de arrependimento e perdão de pecados em nome de Jesus. Então nós temos que ir anunciando a mensagem de arrependimento e de perdão de pecados no nome santo de Jesus Cristo. O Lucas também escreveu o livro de Atos. Então Atos 1, verso 8, nós temos ali a questão de recebermos o poder do alto, a capacitação do Espírito Santo, para darmos continuidade, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa visão da grande comissão de Lucas. Então Lucas diz que eu preciso receber o Espírito para ser testemunha, anunciando, pregando o arrependimento dos pecados no nome de Jesus, né? Essa é a de Lucas. A de João fala da autoridade que recebemos em Jesus para perdão de pecados. E quando nós nos debruçamos sobre o Mateus, essa seria a conclusão, né? Essa conclusão disso tudo. Eu recebi o Espírito, eu vou anunciando a mensagem, vou pregando arrependimento, vou sendo testemunha do que Cristo já fez na minha vida e que pode fazer na vida de outras pessoas, e à medida que eu vou caminhando, né? A palavra do Senhor aí na grande comissão descrita a nós por meio de Mateus,
no capítulo 28, a partir do 16, diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a maior certeza e a maior alegria do meu coração, e creio do coração de todo aquele que é discípulo de Jesus, é saber que, independente das circunstâncias, o amor de Deus, ele dura para sempre, de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Muitas vezes, quando nós lemos os evangelhos, nós somos desprovidos de compreender o contexto no qual esses evangelhos foram escritos, né? Eu já falei para vocês um tempo atrás por que o evangelho de Marcos foi tão pequeno e tão rapidamente escrito, né, devido às questões de perseguição que eles estavam enfrentando. Esse texto, irmãos, né, a essência do texto de Mateus, do evangelho de Mateus, é uma essência de um texto missionário. É a essência de um texto de alguém que vai instruir pessoas. Por quê? Mateus, ele havia saído da Judéia, né, próximo ali daquele período em que o templo de Jerusalém foi destruído. E ele tinha ido para Síria. E lá na Síria, a maioria das pessoas que viviam ali eram pessoas gentias, né, pessoas que não eram judeus, não conheciam o Messias, não conheciam as promessas do Antigo Testamento. E à medida que essas pessoas iam ouvindo as boas novas do reino de Deus que estava sendo pregado, essas pessoas iam acreditando, crendo e entregando a sua vida a Jesus e recebendo Jesus em seus corações. Só que eles não entendiam muito bem essas questões de leis que os judeus tinham, que vinham do Antigo Testamento. Então, o Mateus, ele começa a ter uma comunidade ali, né? Porque cada um desses irmãos aqui, irmãos, eles são pessoas que foram pastores de igreja. Eles tiveram comunidades, eles se reuniam em grupos e eles tinham que dar orientações, conduzir essas pessoas, preparar essas pessoas para dar continuidade à missão. Então o Mateus, quando ele tem a sua comunidade ali, ele reúne-se em comunidade, como uma igreja, ele tem judeus que buscam dar continuidade à lei e tem gentios que não entendem nada de lei. E era um período em que ainda não se sabia realmente se o cristianismo era uma nova religião ou se era uma parte do judaísmo, devido à quantidade de judeus, né? Porque o cristianismo ele surge dentro do judaísmo, mas chega um momento em que há a separação disso. Você servir no judaísmo requer de você algumas atitudes de culto, de cumprimento de leis, e agora o cristianismo ele traz uma nova forma de vida. E ainda não estava claro na cabeça das pessoas, bem, eu vou seguir o judaísmo, mas o cristianismo está dentro do judaísmo ou é uma coisa diferente? Será então que eu tenho que mudar a forma como eu vivia? Será que a minha forma de culto tem que mudar? Será que a minha adoração, os meus louvores, a minha leitura, ela precisa ser diferente? Sim, precisa, porque nós não seguimos no judaísmo. O cristianismo é exatamente aquilo que surge a partir do Cristo. A partir do momento que nós olhamos para Jesus, nós somos chamados a viver de uma forma diferente. E aí é onde mora o grande problema de quando Mateus escreveu. Porque você tinha dentro de uma mesma comunidade, de uma mesma igreja, pessoas extremamente legalistas, que viam do judaísmo e queriam, não, a gente precisa dar continuidade, vamos continuar com a questão aí dos cultos, nos reunir como se fôssemos uma sinagoga, fazer a leitura, aguardando o Messias, né? Outro já, não tem que ter mais essas leis, as leis acabaram, agora a gente é livre, a gente pode fazer o que quiser, não tem mais lei.
Então você tinha os dois extremos dentro de uma mesma comunidade. Pessoas extremamente legalistas e pessoas que eram antinomistas, ou seja, que eram avessos a qualquer tipo de regra, de qualquer tipo de lei. Imagina, né, a bagunça que era dentro dessa igreja. Um lado não quer lei nenhuma, o outro quer que todas as leis sejam cumpridas até a mínima vírgula, o mínimo ponto. O choque. E o cristianismo, ele existe exatamente para quebrar essa barreira que existe entre povos. A barreira da lei ou da não lei era uma barreira que separava aquela comunidade. Então Mateus, quando ele escreve esse evangelho, ele não escreve necessariamente por uma questão de falar da vida de Jesus, né? De destacar para nós coisas da vida de Jesus, não. Ele escreve exatamente para, como um pastor muito sábio, ele trabalha de forma muito perspicaz com as palavras, não machucando ninguém, nem aqueles que não querem lei e nem aqueles que querem a lei demais. Ele usa o que ele tem em mãos. E o que ele tem em mãos? Naquela época ele ainda não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, estava sendo escrito na vida daquelas pessoas. Eles estavam vivendo isso. O que eles tinham em mãos? O Antigo Testamento. A lei, os profetas, os livros históricos, os livros poéticos. Então era isso que ele tinha, e ele usa exatamente o que ele tinha em mãos, que era a palavra de Deus, né? Porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que não, mas é. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, e ele é revelado no Novo Testamento. Então o que o Mateus faz? Ele começa a pegar promessas que foram feitas no Antigo Testamento e apontar o cumprimento dessas promessas na vida de Jesus. À medida que, não foi prometido um Messias? Aqui, ele é o Messias. Não foram dadas leis, e aí ele começa a seguir por uma linha onde ele vai trabalhar a questão da lei e do equilíbrio dessa lei. Eu não devo ser uma lei realmente literal, eu não vou seguir a lei literal, mas eu vou compreender exatamente o que? O espírito por trás dessa lei. De que forma? Quando ele mostra para nós um Jesus que faz uma releitura da lei de Moisés. É como, entre aspas, né? Se Jesus fosse um novo Moisés. Só que ele é muito maior do que Moisés, porque ele é aquele que deu a própria lei a Moisés. Então ninguém melhor do que aquele que deu a própria lei para interpretar esta lei para nós. Então quando nós observamos a questão do trabalho da palavra, do desenvolvimento do evangelho na vida daquela comunidade onde Mateus estava, ele estava exatamente trazendo as pessoas para um equilíbrio. Mas a lei fala que eu não devo matar. Eu não matei ninguém, nunca peguei numa arma. Não, mas agora a gente não tem que seguir a lei. Não tem mais lei, Jesus já cumpriu toda a lei. E aí o Mateus vem e traz o equilíbrio. Olha, a palavra nos diz que não devemos matar, mas Jesus nos ensinou que a gente não mata o outro apenas com palavras, mas nós também matamos o outro fisicamente, né? Nós não matamos o outro apenas fisicamente, mas também nós matamos ele com palavras, quando nos acusamos, né? Vocês não querem lei, os outros querem uma lei até o último ponto. Nós estamos nos matando por causa de algo que Jesus nos ensinou quando ele estava conosco. E ele vai trazendo. Olha, o adultério não é só você olhar para o outro e desejar, não é só você se deitar com o outro, mas é você também olhar para o outro com desejo. Lá atrás vocês ouviram o que foi dito, ou o que nós falamos, né, que não devemos, nós devemos amar o nosso próximo. E automaticamente na mente eu tenho que odiar o meu inimigo. Mas Jesus nos disse que não é bem assim. O fato de eu chamar o meu irmão de louco,
Eu já sou passível de julgamento. Agora, se eu xingar o meu irmão de um palavrão, ou se, como diz, né, o racá, eu escarrar o meu irmão de dentro de mim, tirar ele de dentro de mim, cuspi-lo, eu sou passível do fogo do inferno. Aquele que nos deu a lei, ele veio para nos ensinar como viver essa lei de forma que ela não nos escravize, de forma que não nos tornemos escravos novamente desta lei que sempre esteve no nosso meio, um jugo pesado. Então a essência da grande comissão, né, a essência da grande comissão para Mateus, ela repousa nesse equilíbrio entre não ter lei e ter a lei, porque Mateus também era judeu e ele entendeu de Jesus que era preciso manter a lei e a ordem, porque um lugar onde não tem lei e não tem ordem é o caos. Mas existe uma limitação, uma forma de viver essa lei, que nós chamamos de evangelho. A lei, faça ou não faça. O evangelho, eu vou responder com amor ao amor que já recebi por Deus, na pessoa de Jesus. E aí, à medida que nós vamos compreendendo essas questões e vamos quebrando este muro de separação que existe nas comunidades, de pensamentos errados quanto à palavra, o Mateus ele vai fazendo, né? Vai nos mostrando, vai nos dizendo, olha, existe um novo jeito de ser gente a partir da vida de Jesus. E a essência da continuidade da missão repousa sobre 3 pontos que Mateus coloca aqui para nós. Ele destaca para nós que a missão, ela repousa em fazer discípulos, em batizar esses discípulos e a ensinar os discípulos. E o interessante é que quando ele coloca para nós aqui, ele diz dos 11, né, que os 11 discípulos partiram para Galiléia, porque aqui já tinha deixado Judas. O Judas já não fazia mais parte dos 12 apóstolos. Então os 11 foram. Dentre eles, alguns ainda duvidaram, conforme diz o final do verso 17. Uma parte deles realmente cria que Jesus tinha morrido, que tinha ressuscitado, mas ainda tinham algumas dúvidas. E o interessante é que Jesus ele vem e ele se aproxima dos discípulos e começa a falar com eles. Jesus não é aquele que está distante de nós. Jesus é aquele que se aproxima de cada um de nós para nos orientar, para nos instruir, para falar ao nosso coração. Se existe alguma dúvida no seu coração quanto a quem é Jesus, Ele está aqui hoje para falar contigo, para sanar toda e qualquer dúvida que você possa ter sobre Ele. E à medida que Ele se aproxima dos discípulos, Ele dá uma ordem para esses discípulos: olha, eu tenho autoridade. Eu vim, adentrei a história, vivi como um ser humano, aprendi o que é sofrer como vocês sofrem, morri injustamente, mas eu venci a morte. E ao 3º dia eu ressuscitei. E agora eu estou aqui para comissionar vocês, para enviar vocês, para dar continuidade àquilo que já foi estabelecido. O que foi estabelecido? O reino de Deus. O reino já foi estabelecido. Em Mateus, no capítulo 4, ele diz: arrependam-se porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Jesus estabeleceu esse reino e agora ele estava voltando para o Pai. Então, alguém precisaria dar continuidade a isso que foi estabelecido. Alguém precisa manifestar esse reino à medida que vai andando pelo caminho. E ele envia esses discípulos, né? E a tradução nossa, ela fala: vão e façam discípulos, né? Mas a real tradução é indo. A melhor tradução seria indo pelo caminho. Façam discípulos. Porque é no caminho que nós vamos fazer discípulos. E à medida que nós falamos de discipulado, né, nós precisamos entender que o discipulado, alguns entendem que discipulado é você ficar preso dentro de uma sala, estudando a vida inteira. Que o discipulado se limita apenas a isso.
Ou que o discipulado se limita a você estar na igreja. Eu estou na igreja, eu estou fazendo discipulado. Na realidade, irmãos, quando nós pensamos em discipulado, o discipulado vai determinar a relação que você desenvolve com Jesus. A partir do compartilhamento de vida de uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência do que você, contigo. De repente você chega numa comunidade, tem ali algumas pessoas que já fazem parte dessa comunidade, que já caminham por algum tempo nesse caminho cristão. E essa pessoa, ela assume uma responsabilidade de fazer de você um discípulo, uma discípula de Jesus. De que forma, pastor? Compartilhando vida, ensinando você a viver como uma pessoa que agora tem uma nova ética, né? Uma nova ética, uma nova moral, uma nova forma de viver, de se relacionar com as pessoas, um novo jeito de pensar, de sentir, de agir, entender que o Evangelho não são apenas palavras, mas são ações, é prática de vida. O discipulado, ele requer pessoas que têm um compromisso com Deus, pessoas maduras, pessoas que compreendem que caminhar com Jesus não é fácil, mas é o melhor chamado que nós temos. Pessoas que compreendem que nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade gospel que apareça. Pessoas que compreendam que nós precisamos aprender a acolher as falhas, os erros, as fraquezas do nosso irmão, da nossa irmã e fortalecê-lo para a caminhada, levar essas fraquezas. Às vezes as pessoas chegam para nós desanimadas, tristes, cabisbaixas, às vezes com raiva de alguma situação, e a gente precisa entender que nós precisamos acolher isso e levar em oração a Deus, para que nós possamos como discipuladores não sejamos sobrecarregados com coisas que nós não podemos resolver, mas que nós temos a capacidade de levar para quem pode. Entender que fazer discípulos requer de nós um coração grande, um coração que abraça o outro, como se fôssemos pais espirituais de pessoas que adotam filhos, que amam, que oram, que intercedem, que assumem um compromisso de conduzir essas pessoas numa caminhada cristã até que elas estejam prontas para caminhar sozinhas e fazer novos discípulos. Porque quando o Senhor diz para nós, olha, indo pelo caminho, vocês vão fazendo discípulos, mas não discípulos de vocês, discípulos de Jesus. Eu não quero um monte de gente parecendo comigo, eu quero gente parecendo com Jesus. Por isso eu tenho que viver uma vida que aponte para Jesus. Você quer me seguir? Assim como Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Você quer me seguir? Me imite, porque eu estou indo para Jesus. Eu estou apontando para Jesus. Se você olhar para a minha vida, eu estou apontando para que você olhe para Jesus, assim como eu tenho buscado olhar para Jesus. E à medida que nós vamos indo pelo caminho, nós não vamos simplesmente caminhando aleatoriamente. Nós precisamos compreender, né? O Mateus, quando ele escreve esse texto, ele quer resgatar coisas que as pessoas estavam confusas. Eles não sabiam se eram judaístas ou se eram cristãos. Eles não sabiam se tinham que seguir aquilo que o judaísmo dizia ou seguir o que Jesus tinha ensinado por meio dos apóstolos. Eles estavam perdidos na sua identidade, eles estavam perdidos na sua vocação e eles não compreendiam ao certo qual era a missão. Então Mateus escreve com essa essência missionária para resgatar a nossa identidade como igreja. Olha, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos aqueles que estavam perdidos, mas que foram encontrados. Nós somos aqueles que foram rejeitados pelo mundo, mas que fomos acolhidos pelo Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor olha e tem prazer, tem alegria no coração
quando Ele nos vê buscando a sua face, quando Ele nos vê numa vida de entrega, de oração, quando nós entendemos que nós estamos aqui não para que Deus nos ame mais ou menos, mas estamos aqui por uma resposta de amor ao amor que nós já recebemos. Porque o fato de estar ou não aqui, Deus não vai te amar mais ou menos por causa disso. Mas o fato de você estar aqui hoje, ouvindo esta mensagem, quer dizer que você reconheceu o amor que dura para sempre, o amor eterno de Deus manifestado em Jesus, e a tua resposta ao amor de Deus é amor, é comunhão, é obediência, é buscar do Senhor aquilo que nós precisamos para dar continuidade à mensagem. Outra coisa que ele fala é que nós somos chamados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não batizamos pessoas em nome do pastor Maurício. Nós não batizamos pessoas em nome de A, B ou C, do presbítero, do diácono, do líder. Não. Mas nós batizamos pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E esse era o problema que ocorria, por exemplo, lá na igreja de Corinto, quando Paulo escreve, né? Uns diziam, eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Paulo. E aí o Paulo chega e fala, o problema é de vocês, eu sou de Cristo. Esse negócio, essa bagunça que está na cabeça de vocês, não é porque fulano batizou você que você é dele, não, você é de Cristo. Porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado em nome daquele Pai que fala no Gênesis, haja luz. E você foi batizado em nome do Filho também, que fez a luz aparecer. E você é batizado em nome do Espírito Santo, que sustenta toda a criação. Nós somos batizados, irmãos, em nome de um Pai que ama incondicionalmente. Nós somos batizados em nome de um Filho que se entrega no nosso lugar e nos oferece uma graça imerecida. E nós somos batizados no Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo eterno, para que nós possamos entender que Deus não é apenas o amor eterno, mas Ele também é a justiça eterna. Muitas vezes nós entendemos o Evangelho apenas de um Deus que é amor, um Deus que é perdão, um Deus que é misericórdia. Ele é tudo isso, e é verdade, mas Ele também é justiça, Ele é ira, Ele é fogo consumidor, e tudo isso que Ele é perfeitamente. Ele é pleno de tudo isso. Se existe um ódio, se existe, ou melhor, uma ira, que você vê manifestado às vezes nas pessoas, pensa que a ira de Deus é infinitamente e eternamente maior do que essa. Se existe uma injustiça que é cometida no mundo, pense que a justiça de Deus, ela é eterna. E aqueles que cometem injustiça neste mundo serão julgados por aquele que tem uma justiça que é eterna. E é nesse Deus que nós precisamos encontrar a nossa vocação. Nós somos chamados, a nossa identidade é que nós somos filhos. E como filhos nós somos chamados para viver um relacionamento de intimidade, de amor, de respeito, de comunhão, de acolhimento, de misericórdia, uns para com os outros, porque o nosso exemplo de relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe maior e nem menor entre eles, não existe um que manda e o outro obedece, todos eles interagem realmente em plena harmonia, para que as coisas possam ser feitas da melhor forma possível, de forma perfeita, de forma justa, de forma honesta. E nós somos chamados para viver assim na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos parentes, no nosso trabalho, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, na nossa igreja, com os nossos irmãos. Por isso que o Mateus escreve, para que não haja essas panelas de, olha, um não quer lei, o outro quer lei. Não, olha, vamos quebrar tudo isso, porque Jesus já veio para fazer isso. Ele veio estabelecer comunhão entre os filhos. Não existe, não tem mais, mas eu sou da lei, eu não sou da lei. Não, peraí, vamos organizar isso aqui. Nós estamos todos sob o governo do Espírito Santo.
E quando nós estamos sob o governo do Espírito Santo, é Ele quem nos conduz, é Ele quem diz como nós devemos viver e conviver. Porque viver é uma coisa difícil, né, irmãos? Conviver é mais difícil ainda. Porque você vive com você. Agora, conviver é conviver com outros que pensam diferente, que têm outros sentimentos, que às vezes você fala A, ele ou ela entende B. Às vezes você fala com um pensamento e o outro tem um pensamento totalmente diferente do que você falou. Às vezes você faz, olha, eu te amo. Aí o outro já entende, está falando isso porque quer alguma coisa. Né? É uma declaração que já vem com alguma coisa por trás. Quando às vezes é elogiado, fala, olha, que bênção, né? Que bom trabalho que você fez. Já estou vendo que vai querer mais coisa. Está elogiando é porque está querendo outra, né? Nós muitas vezes nos relacionamos assim. Quando alguém fala assim, olha, né, poxa, você foi a determinado lugar, você fez tal coisa, né? Que maravilha, que bênção, que coisa. Tenho certeza que agora vai pedir para eu fazer alguma outra coisa ou ir para outro lugar. Nós sempre, ou na maioria das vezes, recebemos um elogio, já pensando que existe alguma coisa por trás. Por isso nós temos dificuldade de entender a graça de Deus. Porque nós sempre achamos que a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, Jesus morreu na cruz para o meu lugar, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas a gente está querendo fazer algum tipo de sacrifício. E se esquece que o sacrifício perfeito já foi feito na cruz. E o nosso sacrifício agora é nos oferecermos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Oferecer a nossa vida. Porque uma vez que nós, quando olhamos a tal da grande comissão, né, nós recebemos um Espírito Santo, nós somos comissionados pela autoridade do Cristo ressurreto a ir pelo mundo pregando o arrependimento dos pecados e apontando para Jesus. E à medida que a gente vai fazendo isso, no caminho, nós vamos fazendo discípulos de Jesus. Nós vamos batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma manifestação daquilo para o qual nós já fomos chamados. E à medida que essas pessoas, né, são batizadas, elas passam a desfrutar de um relacionamento de intimidade com o Pai. Elas passam a desfrutar da comunhão, né, dos santos, porque nos tornamos filhos. Essas pessoas passam a ser a habitação do Espírito Santo e são chamadas à comunhão, são consoladas e são chamadas a continuar com os olhos focados em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aí entra uma terceira questão que o Mateus destaca para nós, que é ensinar. Ensinar a guardar tudo aquilo que o Senhor já os ensinou. E aqui é onde liga o ensino, o discipulado e o batismo. Quando a gente para observar essa questão do ensino, o livro de Mateus, quando nós pensamos nessa questão, né, de ir pelo caminho de batizar essas pessoas que agora se tornaram discípulos de Jesus, que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, elas devem seguir o mesmo caminho que os 11 seguiram. Elas precisam seguir o caminho de Jesus. Elas precisam compreender o chamado de Jesus. Olha, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Mas seguir a Jesus também influi a questão de ensino. E aqui a gente faz abre um parênteses aqui, né? Porque quando nós observamos o livro de Mateus, ele é dividido em 5 grandes sermões. Esses sermões eles falam sobre a ética cristã, a ética de Cristo. Eles falam sobre a questão do discipulado de Jesus,
Eles falam também sobre a questão da missão, fala sobre a questão da ética de Jesus, do discipulado, da missão, fala também sobre a questão do reino de Deus que foi estabelecido, fala para nós sobre a igreja, porque Mateus, dos 4 evangelistas, ele é se eu não me engano, acho que ele é o único que usa a palavra igreja, né? Ele usa a palavra eclésia para falar sobre a questão da igreja de Cristo e sobre a missão. Então, o que a gente precisa entender quando ele fala, ensinando a guardar tudo o que já foi ensinado aos discípulos? Eu preciso aprender sobre a ética de Jesus, o reino de Deus. Eu preciso aprender sobre a questão do discipulado, como é o discipulado. Eu preciso entender sobre a missão, eu preciso entender sobre a igreja, sobre o fim dos tempos, que Jesus fala em Mateus no capítulo 24. Eu preciso compreender sobre a vontade de Deus, porque Mateus, dos evangelhos, é o que mais fala sobre fazer a vontade de Deus. Dos 4 evangelhos, ele é o que mais fala sobre fazer a vontade de Deus. E nós vimos já no texto da semana passada, em Mateus, no capítulo 7, verso 21, quando ele diz, olha, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Ele é prático, assim como Tiago. Ele fala de uma vontade, da vontade de Deus, que precisa não ser apenas palavras, mas ela precisa ser prática. Ele fala no Pai Nosso, da vontade do Pai, não fala? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele fala na oração do Getsêmani, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos entender isso, irmãos, que a nossa vida não é para viver a nossa vontade, mas é para viver a vontade do Pai. Eu preciso entender, irmãos, sobre os mandamentos, eu preciso aprender sobre os mandamentos descritos aonde? No Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a cultura do reino de Deus. É aquilo que Jesus fala para nós, se você realmente vai me seguir, é isso que eu espero de vocês. Que vai do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. E aí você fala, mas isso é impossível de fazer. A partir do capítulo 8, Jesus vai mostrar que não é impossível. Quando o seu coração está nele, ele vai te capacitar a fazer aquelas coisas. A necessidade de nós buscarmos uma justiça verdadeira acima da justiça dos fariseus. Se nós não excedermos em muito a justiça dos fariseus, nós não seremos filhos de Deus. E por que ele fala dessa justiça dos fariseus? Porque no capítulo 23 de Mateus, o Mateus vai falar claramente sobre uma questão de hipocrisia. Gente que fala e não faz. O capítulo 23 é uma raquetada numa vida de fariseus hipócritas, de crente que só fala e não tem prática de vida. Gente que só ouve, não é que nem a gente viu a semana passada, só ouve, mas não torna prático, não é transformado no coração e na mente. E o Mateus, ele usa a questão da hipocrisia junto com uma palavra chamada iniquidade. Para ele são sinônimos. Hipocrisia e iniquidade, para ele é basicamente a mesma coisa. Então, se você não procura aprender e viver nessa prática do reino de Deus, você é um hipócrita, como um fariseu. E o hipócrita é aquele que faz mal. Se você não faz o bem, você faz o mal, não é verdade? Dificilmente. Eu vejo uma pessoa com fome, e aí, como a gente viu a semana passada, né? Eu digo, olha, Deus te abençoe, vá em paz e tal. Eu não fiz o bem àquela pessoa. Pelo contrário, eu fiz o mal. Eu retive aquilo que eu poderia abençoar. Então, na mentalidade de Mateus,
O hipócrita não é aquele que só finge. O hipócrita é aquele que veste uma máscara, né? Para estar na presença de Deus, para estar na presença dos irmãos. Em cada lugar ele age de uma determinada forma. Depende do grupo com o qual eu estou, eu vou agir de um determinado jeito. Se eu estou com os fariseus, eu vou agir como um fariseu. Se eu estou com os gentios, eu vou agir como um gentil. Se eu estou no meu trabalho, eu sou de um jeito, eu vou agir conforme o povo está ali. Se eu estou na minha casa, eu vou agir de outro jeito. Se eu estou na igreja, eu tenho que colocar a máscara da santidade, porque eu estou na igreja. Então o Mateus, ele vem dizer para nós que o discipulado, ele vai além da igreja, ele vai além de uma sala de aula. O discipulado, ele é para ser vivido na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, você precisa ser a mesma pessoa. Se você é um cristão aqui, você precisa ser um cristão em qualquer lugar onde você esteja. Isso é a grande comissão. É você ir pelo caminho, é você ser sal e luz na terra, né? Você ser sal na terra e luz no mundo. É você influenciar as pessoas através do Cristo que habita em você. O Cristo que habita na sua vida, o Cristo que te chamou porque você estava perdido, que te encontrou, esse Cristo que te deu uma identidade de filho, de filha de Deus, esse Cristo que te vocacionou a viver um relacionamento sadio, é o mesmo Cristo que fala para você, agora você vai, e à medida que você vai caminhando para os lugares celestiais, neste mundo de trevas você precisa ser luz, para influenciar pessoas que estão vivendo na escuridão. Você precisa ser uma pessoa que tem a cura, mostre a cura que Jesus fez na sua vida, para que pessoas doentes possam falar, eu também quero esse Jesus. Você é comissionado e enviado, não para ser como o mundo, mas para ser luz neste mundo. E Jesus, o Mateus aqui no caso, ele faz uma diferença, né? Para o Marcos, por exemplo, quando o Marcos escreve o seu evangelho, não sei se pela pressa e tudo mais, que ele estava pelo contexto em que eles viviam, para o Marcos, proclamar o evangelho e ensinar era a mesma coisa, para ele era sinônimo. Pregar e proclamar e ensinar, para ele era tudo a mesma coisa, ele não fazia diferença nisso. São duas palavras diferentes no grego, mas para ele eram sinônimos. Pregar, proclamar, anunciar, ensinar, era tudo a mesma coisa. Mateus não, Mateus faz diferença disso. Ele usa o proclamar, a palavra usada, né, para proclamar é keirisso, que quer dizer mensagem, boa nova. Nós temos que proclamar, anunciar, pregar as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas, pregar, anunciar, proclamar essa boa nova, essa mensagem de salvação aos perdidos, ao mundo, algo que nós precisamos fazer enquanto estamos indo também, pregar, evangelizar nos nossos dias atuais. Mas evangelizar é diferente de ensinar. Proclamar, pregar, anunciar, evangelizar é diferente de ensinar. É no ensino que nós fazemos discípulos. Porque eu posso sair por aí, e eu devo sair por aí fazendo isso, anunciando o evangelho, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, chamando pessoas para que elas possam conhecer Jesus, essa salvação que Jesus ofertou. Mas tá bom, e aí? A pessoa, tá bom, eu creio em Jesus, eu aceito, e agora? O que eu faço? Porque assim, eu vivi uma vida inteira no mundo, na escuridão, nas trevas. Você me chamou para a luz, eu criei na luz, eu criei no sal que você trouxe à minha vida, eu criei nesse Jesus que morreu pelos meus pecados. E agora? Como é que eu faço para viver essa vida diferente que vocês falam? Aí é onde entra o ensino, que é a palavra didasco, que quer dizer serviço, que está relacionado ao serviço. Ensinar é um serviço que nós fazemos para o reino. Fazer discípulos, ele requer que nós tenhamos tanto o conhecimento da letra, quanto o conhecimento do poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós.
Jesus, ele não pregava. Sempre que o Mateus ele coloca no Evangelho, né, você pode observar, Jesus normalmente ele não pregava aos seus discípulos. Quando ele estava na sinagoga, ele não pregava na sinagoga. Quando estava com os discípulos, ele não pregava para os discípulos, mas ele ensinava nas sinagogas. E ele ensinava aos discípulos. Porque o ensino, ele requer intimidade. Ele requer que você esteja junto, que você esteja atento. E o ensino não se dá simplesmente em um dia e hora determinados, mas o ensino se dá constantemente. Por isso que Jesus fala, siga-me. Seguir a Jesus é andar aos passos de Jesus. Jesus vai na frente nos ensinando. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, irmãos. Os discípulos comiam com Jesus, os discípulos dormiam no mesmo lugar onde Jesus dormia. Os discípulos aprenderam como é que é ir para uma festa com Jesus. Como é que é você ir para a sinagoga com Jesus? Como é que é tratar as crianças? Como que a gente trata a sogra? Como que trata o marido, a esposa? Jesus foi ensinando como é que a gente faz para se relacionar com as pessoas. Como é que eu faço para manter um casamento sadio? Como é que eu faço para cuidar dos meus filhos da melhor forma possível? O discipulado de Jesus, ele nos ensina todas essas coisas. Mas para ser um discípulo de Jesus, eu preciso ouvir a mensagem das boas novas e eu preciso que o meu coração esteja ardendo de desejo para poder aprender como é viver diferente. Estou cansado de viver da mesma forma, do mesmo jeito, com as coisas complicadas, erradas, com o peso que a gente carrega. Como é que eu faço para viver a graça de Cristo na minha vida, na minha igreja, no meu trabalho, nos meus relacionamentos? É isso que a gente aprende com Jesus, porque Ele nos ensina. Aos perdidos, nós pregamos a palavra. Nós anunciamos as boas novas do reino de Deus. Mas aqueles que decidiram ser discípulos, eles desejam estar próximos uns dos outros para que nós possamos aprender. Esse momento que nós temos aqui, irmãos, é um momento em que a palavra é ministrada, em que o ensino ele é ministrado. Porém, são nos pequenos grupos, na pequena reunião, é no dia do ensino bíblico, do estudo bíblico que nós temos a oportunidade de fazer perguntas. Olha, pastor, sabe aquilo que você falou no domingo? Eu não entendi bem o que você quis dizer com aquilo. Ou olha, eu não entendi o que isso quer dizer. Como é que eu coloco isso na minha vida? É nesse momento que a gente faz discipulado, quando existe a troca. Porque aqui só eu estou falando para vocês. Mas eu não sei o que se passa na mente e no coração de vocês, se vocês entenderam o que foi ministrado aqui hoje, se vocês entenderam qual a identidade de vocês, se vocês entenderam qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão. É nesses momentos, por isso que eu destaco, irmãos, como é importante a gente estar presente nas reuniões da semana. Porque ali é o momento que a gente tem a liberdade para falar. Porque aqui, nessa hora que a gente tem, uma hora e pouquinho que a gente tem de culto ao Senhor, é um tempo escasso para fazer tudo que a gente faz, cantar, ofertar, orar, pregar e abrir para perguntas e tudo mais. O tempo é pouco e a quantidade de pessoas é grande. Então, no momento do estudo bíblico, no momento de uma reunião de oração, é o momento que a gente compartilha um com o outro. Compartilha os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias. A grande comissão, irmãos, é para o qual eu e você fomos chamados.
O Senhor te chamou aqui hoje para dizer que você é filho, você é filha de Deus, para resgatar a tua identidade. Se você está perdido e não sabe quem você é filho, você é filha, você é amado e amada de Deus. Jesus se entregou naquela cruz em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida de paz, de justiça, de alegria, vida que manifeste o reino de Deus aonde nós estivermos. A sua vocação é para relacionamentos saudáveis com pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde quer que você esteja. Relacionamento saudável com o próprio Deus, para que você aprenda que tudo que você tem, a sua mente, o seu coração, as suas emoções, a sua vontade, precisa estar toda disposta a amar o Senhor. E a forma como nós manifestamos o amor de Deus é no amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. É dessa forma que a gente mostra o nosso amor a Deus. Porque à medida que a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu coração, a minha vontade, o meu corpo, tudo que eu tenho, está decidido a amar Deus sobre todas as coisas, isso vai me impulsionar a amar o meu irmão, ao meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Porque quem ama a si mesmo está totalmente envolvido num relacionamento de intimidade com Deus. E à medida que nós somos vocacionados para viver esse relacionamento de intimidade, o Senhor nos envia para encontrar os nossos irmãos e irmãs que ainda estão perdidos nas trevas, que estão com os olhos vendados pelo inimigo, que estão iludidos com esse mundo, que estão decepcionados muitas vezes com a sua própria vida e que às vezes não têm forças para voltar, não têm forças para pedir socorro. Então o Senhor nos envia como uma grande comissão de filhos e filhas amados, que vivem um relacionamento de intimidade com Deus, para que possamos resgatar das trevas os nossos irmãos e irmãs, e assim fazer com que o reino de Deus ele seja expandido aos quatro cantos dessa terra. E quando isso acontecer, o Senhor fala que quando a mensagem for pregada a todo mundo, a todas as nações, Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para vivermos a eternidade com Ele. Que possamos estar vivendo dessa forma, que possamos encontrar a nossa identidade, a nossa vocação e a nossa missão no Evangelho de Jesus Cristo, para a glória e o nome de Jesus. Eu te convido a curvar sua fronte nessa hora e juntos nós orarmos ao Senhor. Orarmos com a intenção de entrarmos em ação e não apenas de simplesmente pessoas que ouviram, que entenderam, que acolheram no coração, mas que não estão dispostas à mudança. Todo encontro de Jesus, todo encontro com Jesus nos leva a uma mudança, a uma transformação. E eu creio que o Senhor nos encontrou nessa manhã. Deus de graça e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós cremos no poder transformador do Senhor, nós cremos no Teu amor, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, nós cremos no sacrifício de Jesus, nós cremos que somos habitação do Teu Espírito Santo e nessa hora nós cremos que o Senhor se faz presente em nós e através de nós. E o desejo maior do nosso coração, Senhor, é sair da nossa zona de conforto, é compreender que a leitura do Evangelho não é apenas para a mente e para o coração, mas é para nos levar a uma ação, é para a vontade, é para a disposição, é para despertamento da Tua igreja, é para o anúncio de que o reino de Deus está aqui e que a partir do momento que esse reino já foi estabelecido na volta de Jesus, quando o Senhor veio na primeira vez, nós fomos encontrados pelo Senhor e no Senhor Jesus encontramos a nossa identidade de filhos amados.
Somos chamados a uma vocação, a um relacionamento de intimidade, aonde o Senhor capacita-nos, nos dá dons, habilidades e competências para que possamos ir pelo caminho, Senhor, rasgando a escuridão, rasgando as trevas, sendo luz no mundo e anunciando o estabelecimento do reino de Deus no meio das trevas. Que em nome de Jesus, Pai, a tua igreja desperte para essa mensagem maravilhosa do teu evangelho, Senhor. Nós somos chamados, nós somos vocacionados, nós somos enviados em missão, ó Deus, e à medida que nós vamos na missão, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos o momento em que as trombetas haverão de tocar, nós aguardamos o momento em que o céu irá se abrir e a volta de Jesus será estabelecido plenamente o reino de Deus. Que nós possamos compreender, Deus, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para que possamos cumprir a vontade do Pai, que nos chamou, que nos separou e que está nos enviando. Que nós possamos compreender, Deus, que não basta apenas anunciar as boas novas do reino dos céus, mas que também é necessário, ó Deus, o discipulado, o ensino, a intimidade, a comunhão, o batismo. Que nós possamos entender, ó Deus, que nós estamos apontando para Jesus com a nossa vida, e que aonde nós estamos, o Senhor se faz presente através de nós. Que nós possamos diminuir para que o Senhor possa crescer, que possamos consagrar toda a nossa vida, tudo que temos e que somos aos pés do Senhor, a fim de que o Senhor faça em nós cumprir-se o teu querer e a tua vontade. Nós cremos, Senhor, de que é necessário que a tua igreja, Deus, busque ser cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua presença, a fim de que os frutos do Espírito possam crescer em nós e através de nós. Nós necessitamos, Deus, compreender que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o seu amor, ele dura para sempre, é um amor eterno, ó Pai, e que nós, como servos, como os filhos amados que somos, como amigos de Deus, nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Oh Senhor Deus, que o teu amor, Pai, ele seja manifesto nas nossas vidas, que os nossos olhos estejam em Jesus, que se entregou naquela cruz, e que possamos viver a graça de Cristo, e que nós possamos compreender que somos a habitação do Espírito Santo, e como habitação do Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, ele nos conduza aos momentos de comunhão, e que nos momentos em que nos sentimos tristes, desamparados, abatidos, esse Espírito possa também ser a nossa consolação. E quando não conseguirmos orar ao Senhor por um coração apertado, triste, que esse Espírito possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo a nossa dor por tudo o que nós vivemos diante do nosso Pai, e que nós possamos ser restaurados, que a nossa alegria, a alegria da salvação de Jesus, ela possa ser restaurada nos nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim nós oramos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza em mais uma semana para a glória do nome dele. Vão em paz, em nome de Jesus.